Salve, salve tribo! Hoje eu vim aqui para minha Batcaverna, né? Para um refúgio secreto, longe de barulhos urbanos, né? Só com barulho da água, dos pássaros, para falar sobre percepção da realidade, que no final das contas é o que importa. É o famoso angu no prato, né? Isso é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, né? Assim, para falar sobre. Só que agora tá latente, tá bem forte, né? Porque nós estamos vivendo um momento em casa onde nós estamos recebendo duas pessoas, dois jovens, né? Uma jovem do México e um jovem da Península de Maraú, na Bahia. E são duas realidades completamente diferentes das nossas, né? Então, todos os dias eu vejo essa questão do que é a percepção da realidade e do que é o que a gente chama de realidade. E no final, para mim, cada dia que passa fica mais claro que o que importa é como eu percebo a realidade e não como ela é. Então isso me trouxe também uma memória de uma viagem que na verdade ela não sai de mim, nenhuma sai, né? São todas tatuadas na minha alma, né? Não tem nem necessidade de uma tatuagem material, porque todas as experiências que a gente vive, elas são tatuadas na nossa alma. E as nossas viagens, com certeza, porque elas ampliam nossos horizontes. Teve uma viagem em particular onde esse tema em relação à percepção da realidade foi tatuado ali, para nunca mais sair de mim. Que foi uma viagem que eu e o Rodrigo, né, antes de ter os nossos filhos, fizemos para o Quênia, na África, né? Uma África negra, uma África com muitas diferenças sociais, uma África com muita riqueza e muita pobreza, uma África que para mim, chegando lá, eu percebi o quanto a gente tem em comum, o quanto o sangue africano corre nas minhas veias, né? Corre na minha alma. Eu sempre senti isso muito forte, no entanto que para mim era o mais importante, era ir para a África quando eu pudesse fazer uma viagem mais longa, porque eu senti esse chamado. E foi uma viagem que a gente fez de mochilão, então vocês podem imaginar, né, a aventura que foi. Foi desafiador, tivemos momentos de perigo, né, mas faria tudo de novo se não tivesse filhos. Se não tivesse filhos pequenos, né, quando eles crescerem, quem sabe. Mas faria com uma forma mais cautelosa, que normalmente a gente não tem, né, antes de ter filhos. E essa viagem, ela me trouxe exatamente esse ensinamento, porque chegando lá, a gente viu muita coisa chocante para nós, que nunca convivemos num lugar que nós sabemos que existe no Brasil, de extrema pobreza, de extrema miséria, né? A ponto de uma das cenas que eu nunca esqueço, ela tá em mim, foi quando a gente chegou numa aldeia, né, como se fosse uma tribo africana, e tinham várias crianças, né, assim, imundas, mas muito sujas, cheias de moscas, né, pousando nelas. Um lugar de extrema miséria. E era um passeio que a gente contratou, né, um passeio turístico. Só que eu saí de perto do grupo para explorar sem o grupo. E peguei um flagrante de duas crianças, dessas duas meninas, brincando, até que uma delas pegou um pão que estava no chão. E as duas estavam todas, assim, elas estavam muito felizes, brincando muito. E aí uma delas encontrou um pão no chão e ela ficou muito feliz. E na hora ela chamou a outra e dividiu aquele pão que ela encontrou no lixo com a sua amiga, ou irmã, ou prima, não sei. Mas elas riam tanto, mas elas estavam tão felizes com aquilo. E aquilo me deixou assim, me sentindo tão pequena, perto daquela felicidade
com algo que era para mim tão... não tem nem definição. O que é um pão para mim, em relação ao que é um pão para elas. E dessa experiência nasceu um texto que eu escrevi no meu blog, né, que era um blog, o retratosirelatos.com, que vocês conseguem ver, né, assim, a experiência completa, né? É um post enorme, porque realmente foi uma experiência gigante, de uma mudança absurda dentro de mim. E a partir desse post, né, uma colega jornalista me convidou para escrever um artigo, uma crônica, para ser publicado em uma revista de um condomínio de luxo, né, em São Paulo. E o que eu vou fazer agora, né, para traduzir tudo que eu tenho a dizer sobre a percepção da realidade e a importância da gente mudar o nosso olhar para isso, né, parar de olhar para as pessoas mais pobres ou pessoas que têm menos que a gente com um olhar de piedade. Porque muitas vezes essas pessoas são mais felizes que nós. E eu via isso nos olhos de várias pessoas que eu encontrei no Quênia, que não tinham muita coisa. Às vezes não tinham nada, mas tinham alma, tinham alegria, tinham generosidade, de verdade. Né? Então eu me senti, de uma certa forma, arrogante ao julgá-los, coitados. E ficou uma questão que eu coloco nesse texto que eu vou ler para vocês agora, tá bom? Hakuna Matata, a felicidade sobre outra ótica. Viajar é mais do que preciso. Viajar para mim é uma forma de encontrar meus pedaços, espalhados pelo mundo. E foi no meio dessa busca que decidi conhecer o Quênia, na África Negra. O Quênia não é apenas um país do continente africano, é um país que vive os mesmos problemas que vivemos no Brasil e que possui também as mesmas qualidades do povo brasileiro, mas com intensidade e dimensão muito maiores. Foi uma viagem mágica, uma viagem capaz de me fazer sentir falta de coisas triviais, coisas que temos no dia a dia, e até mesmo por isso, nunca pensamos o quanto elas são importantes para nós, pois as temos. Mas só precisamos de menos de 20 dias para entender o quanto elas são importantes, pois lá não tivemos acesso a elas. Observando diariamente tanta pobreza, é impossível não parar para refletir sobre o que é ser pobre. Às vezes, penso que o que é pobreza para os países mais desenvolvidos é normalidade para países como o Quênia. Acreditem, eles são felizes. Para mim, é triste, pois ali não tive acesso a quase nada do que tenho e tive durante toda a minha vida. Mas me pergunto, será que se eu nunca tivesse tido o que tive até hoje, sentiria falta? Será que faria diferença para mim, uma vez que eu nem saberia que existe? Acho que não. Acho que só ficamos alarmados porque nossos valores são outros. Acredito que só se sente falta daquilo que se conhece. Eles são felizes precisando de muito pouco para isso. Então me pergunto, quem deve ter dó de quem? Nós, deles, somente porque eles desconhecem o nosso padrão de conforto e de bem-estar, ou eles de nós, porque não sabemos mais dar valor às coisas que o dinheiro não pode comprar. Após esse pensamento, senti-me arrogante por ter pena de quem não tem o que eu tenho, como se eu tivesse a certeza suprema de que o meu é melhor. Será que é? Fica aí essa pergunta para cada um refletir. Hakuna Matata.